Capítulo 13. Aquiles regressa à guerra. Das correntes do oceano com seu manto de açafrão, surgiu a aurora, para trazer a luz aos deuses e aos homens. Tétis chegou às naus trazendo os dons do deus. Encontrou o filho abraçado a Patroclo, chorando em voz alta. Em volta dele, muitos camaradas choravam. No meio deles se postou a deusa, e acariciando-o assim falou. Meu filho, deixemos que Patroclo jaza. Com lágrimas não o trará de novo à vida. Por muito que soframos, ele morreu por vontade divina. Receba agora da parte de Hefesto estas armas gloriosas, tão belas, tais como nunca homem algum levou aos ombros. Assim falando, a deusa depôs na frente de Aquiles as armas, que ressoaram, todas esplendentes. A todos os mirmidões tomou o medo, e nenhum ousava olhá-las de frente, mas ficaram tremendo. Porém os olhos de Aquiles, ao verem as armas, lampejavam terríveis sob as pálpebras, como se fossem labaredas. Sentiu prazer ao segurar nas mãos os dons gloriosos do Deus. Depois que se deleitou olhando para seu esplendor, de imediato dirigiu à mãe estas palavras. Minha mãe, as armas que o Deus ofereceu são claramente obra dos imortais. Homem algum as conseguiria forjar. Agora me armarei, mas estou terrivelmente receoso que, nesse meio tempo, no corpo de Patroclo, entrem moscas pelas feridas infligidas pelo bronze, e lá criem vermes, e assim toda a sua carne apodrecerá. Respondendo-lhe, assim falou Tétis, a deusa dos pés prateados. Filho, que tais coisas não preocupem seu espírito. Dele afastarei as moscas e os vermes. Nem que ele aqui jaza um ano inteiro, sempre a sua carne ficará salva. Mas convoque agora os gregos para a assembleia e renuncie publicamente à cólera contra Agamemnon. Logo em seguida arme-se para a guerra e vista-se de força. Assim falando, concedeu-lhe a força de todas as audácias. E a Patroclo introduziu ambrosia e rubro néctar pelas narinas, para que a salvo ficasse a sua carne. Ao longo da orla do mar caminhou Aquiles, lançando um grito medonho, que acordou todo o exército. E até aqueles que outrora tinham o hábito de permanecer entre as naus, os que eram pilotos ou seguravam o leme das naus, ou eram despenseiros de comida, até esses vieram à assembleia, porque Aquiles se mostrara. 2 grandes guerreiros compareceram a cochear, Diomedes e Ulisses, apoiados na lança, pois os seus ferimentos eram graves. Dirigiram-se à assembleia e sentaram-se na primeira fila. O último a chegar foi Agamemnon, soberano dos homens, também ferido. Ora, assim que se reuniram todos os gregos, Aquiles levantou-se e falou no meio deles. Agamemnon, será que foi isso a melhor coisa para ambos, para você e para mim, quando em conflito devorador do ânimo, nos zangamos por causa de uma jovem? Quem me dera que Artemis a tivesse matado com uma seta, no dia em que a tomei como presa depois de saquear Lirnesto. Não teriam sido tantos os gregos a morder com os dentes a ampla terra, sob mãos inimigas por causa da minha cólera. Para Heitor e para Troia é que isso foi favorável. Penso eu que muito tempo se lembrarão os gregos do teu e do meu conflito, mas a essas coisas permitiremos terem sido, apesar da dor, refreando o coração no peito, porque a necessidade a tal obriga. Desisto do meu conflito com você, pois não devo permanecer sempre inflexível. Rapidamente chame o exército para a guerra, para que eu saia contra os troianos. Veremos se querem voltar a aproximar-se das naus. Assim falou, e todos exultaram, porque Aquiles abandonara sua cólera. Entre eles falou então Agamemnon, soberano dos homens, do próprio assento onde estava, sem se levantar no meio deles. Meus amigos, a Aquiles quero declarar meu pensamento. Cada um de vocês deve prestar atenção. Não fui eu o culpado do nosso conflito, mas Zeus e o destino. Eles que na assembleia me lançaram no espírito confusão selvagem, no dia em que tirei o prêmio de Aquiles. Mas que poderia eu ter feito? É o Deus que tudo leva a seu termo, e a confusão é a filha mais velha de Zeus, que a todos confunde, mortífera. Delicados são seus pés, pois não é no chão que caminha, mas sobre as cabeças dos homens, prejudicando os seres humanos. Ora a um, ora a outro, ela atordoa.
Mas, visto que Zeus me confundiu e me tirou o juízo, quero repor tudo de novo e oferecer incontável indenização. Todos os prêmios eu oferecerei, todos os que lhe prometi anteriormente pela boca de Ulisses. Respondendo-lhe, assim falou Aquiles de pés velozes. Átrida gloriosíssimo, Agamemnon, soberano dos homens. Quanto aos prêmios, depende de você dá-los, se quiser, como é justo, ou ficar com eles. Mas agora lembremo-nos rapidamente do combate. Não interessa estarmos aqui falando e perdendo tempo, pois uma grande façanha está ainda por fazer, para que de novo Aquiles seja visto entre os dianteiros, a desbaratar as falanges dos troianos, com a lança de bronze. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Aquiles, não incite os soldados a combater em jejum, visto que de pouca duração não será a batalha. Mas ordena a todos que façam uma refeição, pois é na comida e na bebida que reside a força e a coragem. Ninguém consegue combater todo dia em abstinência de alimento. Pode estar ávido de combater, mas despercebidamente lhe vão pesando os membros. Atinge-o a sede e a fome, e os joelhos desfalecem quando anda. Por outro lado, daquele que saciado de vinho e comida combate todo dia contra os inimigos, audaz é o coração no peito, e os membros não se cansam. Disperse, portanto, a assembléia e dê ordem para que se prepare a refeição, e que os prêmios de Agamemnon, soberano dos homens, sejam trazidos para o meio da ágora, para que todos os vejam. Agamemnon, para com outro será você, doravante mais justo, pois fica bem a um rei aplacar outro homem, quando foi o rei a iniciar a desavença. A ele deu resposta Agamemnon, soberano dos homens. Alegro-me, ó filho de Laertes, ao ouvir suas palavras. Tudo disse na medida certa. Pela minha parte, quero jurar essas coisas. É o coração que me obriga, e perjuro não serei perante o Deus. Porém, que Aquiles não permaneça, ávido embora esteja de combater. Permaneçam também todos vocês juntos, até que os prêmios venham da minha tenda e façamos juramentos com sacrifício. A você próprio dou esta incumbência e esta ordem. Escolha os rapazes que tragam os prêmios da minha nau, tudo o que já prometemos a Aquiles, e que tragam as mulheres. E que rapidamente Taltíbio prepare um javali para sacrificarmos a Zeus e ao Sol. Respondendo-lhe, assim falou Aquiles de pés velozes. Átrida gloriosíssimo, Agamemnon soberano dos homens. Noutra altura, seria melhor que com tais coisas vocês se ocupassem, quando surgir entre nós na guerra alguma pausa para respirar e a fúria no meu peito não for assim tão grande. Agora jazem mutilados aqueles a quem subjugou Heitor, quando Zeus lhe outorgou a glória, e os dois insistem na comida. Na verdade, de minha parte ordenaria agora a todos que combatessem em jejum, para mais tarde, ao pôr do sol, organizarmos um grande banquete, depois de termos vingado a vergonha. Antes disso, pela minha garganta abaixo, não passarão bebida ou comida. Estando morto, o meu companheiro que jaz na minha tenda, com os pés voltados para a porta. Por isso, não é a comida que me interessa, mas o morticínio, o sangue e os gemidos de homens morrendo nas minhas mãos. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Ó Aquiles, filho de Peleu, de longe o mais valente dos gregos. Melhor guerreiro é do que eu, mas no raciocínio estou muito à sua frente. Ouça o que digo. Compete-nos, de fato, sepultar aquele que morreu. Mas todos os que foram deixados vivos pela guerra têm de se lembrar da bebida e da comida, para que ainda melhor combatam, sempre incessantes contra os inimigos. Falou, e levou com ele os filhos do glorioso Nestor, e Meges, filho de Fileu, e Toante e Meríones, e Licomedes, filho de Creonte, e Melanipo. Foram à tenda do Átrida Agamemnon. Levaram da tenda as 7 trípodes que ele prometera a Aquiles, e 20 caldeirões resplandecentes e 12 cavalos. Levaram as mulheres conhecedoras de irrepreensíveis lavores, 7 ao todo, e como oitava foi Briseida, de lindo rosto. Depois de ter medido 10 talentos de ouro, Ulisses partiu à frente, e com ele os outros rapazes com os prêmios. Colocaram-nos no meio da ágora e Agamemnon levantou-se. O arauto segurou um javali com as mãos. Acercou-se o Átrida e tirou com a mão a adaga que pendia sempre junto da bainha da espada. E cortando cerdas ao javali, levantou as mãos a Zeus e rezou. Todos os gregos estavam sentados em silêncio, como é devido, a prestar ouvidos ao rei.
Rezando, assim disse, olhando para o vasto céu. Que saiba, Zeus, antes de tudo, mais sublime e melhor dos deuses, e a terra e o sol e as erinhas, que debaixo da terra se vingam dos homens que juram juramentos falsos, que eu não pus a mão na donzela Briseida, nem para me unir a ela na cama, nem por outra razão, mas que permaneceu honrada na minha tenda. E se alguma parte desse juramento for falsa, que os deuses me deem muitos sofrimentos, dos que dão aos perjuros. Falou, e com o bronze renitente degolou o javali. E o arauto, rodopiando, atirou-o ao mar cinzento, como comida para os peixes. Aquiles assim falou. Zeus, pai, se não fosse a confusão que lança no espírito dos homens, nunca no meu peito teria Agamenon suscitado a raiva, nem levado a donzela, teimoso, à minha revelia. Mas, porventura, quis Zeus que muitos gregos morressem. Vão agora para a refeição, para depois nos juntarmos na luta. Assim falou, dissolvendo rapidamente a assembleia. Os outros dispersaram-se, cada um para sua nau, mas os mirmidões atarefaram-se com os prêmios e levaram-nos para a nau de Aquiles. Depuseram-nos nas tendas e lá deixaram as mulheres, e os ágeis escudeiros levaram os cavalos para a pastagem. Porém Briseida, cuja beleza se igualava à da dourada Afrodite, quando viu Patroclo golpeado pelo bronze afiado, abraçou-o com um grito ululante, e com as mãos lacerou seu peito, e o pescoço macio e o lindo rosto. Entre lágrimas assim disse a mulher. Patroclo, que sempre encantou meu pobre coração, vivo o deixei quando parti desta tenda, mas agora o encontro morto no meu regresso. Desse modo sempre para mim o mal se segue ao mal. O marido a quem meu pai e minha mãe me deram, vi-o morrer à frente da cidade, golpeado pelo bronze afiado. E meus 3 irmãos, que minha mãe dera à luz, irmãos adorados, todos eles encontraram o dia da morte. Mas quando Aquiles matou meu marido e saqueou a nossa cidade, você não me deixou chorar, mas prometeu que me faria a esposa legítima de Aquiles, e que ele me levaria nas naus para Ftia. Morto, o choro, sem cessar, você que foi sempre tão doce. Assim falou chorando, e as mulheres também se lamentaram por causa de Patroclo, mas cada uma chorava suas tristezas. Reuniram-se em torno de Aquiles os anciãos, suplicando-lhe que se alimentasse, mas ele recusou-se, gemendo. Suplico-lhes, se é que algum dos meus amigos quer me obedecer, que não me convençam a saciar-me com comida e bebida, visto que terrível é a dor que sobreveio. Assim permanecerei e aguentarei até o pôr do sol. Assim falando, mandou embora os outros reis, mas ficaram os 2 Átridas e Ulisses, e Nestor e Idomeneu e o velho cocheiro Fênix, consolando-o na sua dor intensa. Mas a seu espírito nada consolava, antes que entrasse na boca da guerra sangrenta. Com a rememoração, muito suspirou e assim disse, falando a Patroclo morto. Outrora, ó vítima do destino e mais amado dos companheiros, era você a preparar a refeição na nossa tenda, quando os gregos se apressavam a levar a guerra lacrimosa contra os troianos domadores de cavalos. Mas agora jaz aqui, golpeado, e o meu coração recusa a comida e a bebida por saudade de você. Nada de pior eu poderia sofrer, nem que me viessem dizer que morreu meu pai, que está agora na Ftia, chorando fartas lágrimas por precisar deste filho, ao passo que estou entre um povo estrangeiro e combato os troianos por causa de Helena. Nem que fosse meu filho amado, que em Ésquilo é criado, se é que ainda vive o meu filho, Neoptólemo. É que antes eu sentia o consolo de saber que, morrendo eu aqui, você regressaria a Ftia, para que na escura nau fosse buscar meu filho em Ésquilo, e lhe mostrasse tudo o que me pertence, os meus haveres, os meus servos e o alto palácio. Assim falou chorando, e os anciãos lamentaram-se também, lembrados daquilo que cada um deixara em seu palácio. Ao vê-los, Zeus se compadeceu deles, e logo dirigiu a Atena estas palavras. Minha filha, abandone de todo seu homem. No seu espírito já lugar não há para Aquiles, ele que está sentado chorando o companheiro amado. E, enquanto os outros foram jantar, está ele votado ao jejum e à abstinência. Mas vá agora e destila no seu peito o néctar e a ambrosia, para que a fome não lhe sobrevenha.
Assim dizendo, incitou Atena, já desejosa de partir. Como uma ave marinha de longas asas e voz penetrante, se lançou no céu através do éter. No peito de Aquiles destilou néctar e ambrosia, para que a fome desagradável não lhe sobreviesse aos membros. Ela própria partiu para o palácio robusto do pai poderoso, enquanto os gregos se entornavam das naus velozes. Tal como quando esvoaçam cerrados os flocos de neve de Zeus, frígidos, sobre a nortada oriunda do éter. Assim cerrados, os elmos de brilho resplandecente saíram das naus, e os escudos ornados de bossas, e as maciças couraças, e as lanças de freixo. O fulgor chegou ao céu, e toda a terra sorriu devido ao brilho do bronze. E surgiu um estampido dos pés dos homens, e no meio deles se armou o divino Aquiles. Rangia os dentes, e ambos os olhos brilhavam como labaredas de fogo, e no coração entrou uma dor impossível de suportar. Furibundo contra os troianos, envergou os dons que Hefesto fabricara com seu esforço. Primeiro cobriu as pernas com protetores adornados de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça. Nos ombros, pôs uma espada de bronze com adereços prateados. Em seguida, agarrou o escudo, possante e resistente, cujo brilho se espalhava ao longe como o da lua. Tal como quando aos marinheiros aparece a chama do fogo ardente, que arde no alto de uma montanha, no ermo redil, mas as rajadas à sua revelia levam-nos sobre o mar para longe dos que lhes são queridos, assim do escudo de Aquiles a chama chegou ao céu. Pegando no elmo pesado, colocou-o na cabeça. Brilhou como uma estrela o elmo com crinas de cavalo, e à sua volta se agitavam os penachos dourados que Hefesto colocara, cerrados em volta do elmo. Aquiles verificou se as armas lhe serviam e se ágeis se mexiam os seus membros. Como as asas lhe serviam as armas. Do estojo em forma de flauta tirou a lança paterna, pesada, imponente, enorme. Mas ninguém a conseguia levantar. Só Aquiles era capaz de brandir a lança de freixo. Automedonte e Álcimo apressaram-se a atrelar os cavalos. Puseram-lhes as belas correias e os freios lhe lançaram nas mandíbulas, e esticaram as rédeas atrás do carro articulado. Automedonte agarrou com a mão o luzente chicote, que bem se lhe ajustava, e saltou para o carro, por trás. Subiu Aquiles, armado, refulgente nas suas armas. Com um grito medonho, se dirigiu aos cavalos do pai. Xanto e Bálio, famigerados filhos de Podarga, de outra maneira pensem em trazer salvo seu cocheiro depois da batalha, e não o deixem lá morto, como fizeram com Pátroclo. Por vontade dos deuses, dotado de fala, o cavalo Xanto respondeu-lhe, baixando a cabeça. Toda a crina caía, solta da coleira, junto do jugo, até tocar no chão, e dele saiu essa voz. Desta vez o salvaremos, ó Aquiles, mas perto está já o dia em que morrerá. Culpados não seremos nós, mas um Deus poderoso e o destino tremendo. Não foi por causa da nossa lentidão ou preguiça que os troianos conseguiram arrancar as armas de Pátroclo. Foi Apolo que o matou, dando glória a Heitor, e a você está fadado que pelo mesmo Deus seja a força subjugado. Depois que ele assim falou, os deuses privaram-no de novo da fala. Muito agitado lhe respondeu então Aquiles. Xanto, por que prediz a minha morte? Não é preciso. Eu próprio bem sei que é meu destino aqui morrer, longe do meu pai amado. Mas nem assim desistirei, antes que da guerra eu tenha fartado os troianos. Falou e com um grito conduziu os corcéis. Zeus ordenou a Têmis que convocasse os deuses para a assembleia no sopé do Olimpo, de muitas escarpas. Por todo lado ela se apressou e mandou que viessem à casa de Zeus. Nenhum dos rios se absteve de ir, à exceção do oceano. Nenhuma das ninfas que os belos bosques habitam e as nascentes dos rios e os prados atapetados de relva. Ao chegarem à casa de Zeus, que comanda as nuvens, sentaram-se entre as colunas polidas. Assim se reuniram na mansão de Zeus. O sacudidor da terra não desobedecera à deusa, mas emergira do mar para junto deles. Sentou-se no meio dos deuses e indagou acerca do plano de Zeus. Por que razão o Senhor do Trovão convocou o concílio dos deuses? Será que intenta alguma coisa em relação a gregos e troianos? Pois neste momento ateou-se a eles a guerra,
de que estão já perto. Respondendo-lhe assim falou Zeus, que comanda as nuvens. Percebeu, ó sacudidor da terra, a intenção no meu peito, as coisas por que os convoquei. De minha parte aqui permanecerei sentado no sopé do Olimpo, onde ficarei vendo a batalha para deleite do meu espírito. Vocês poderão voltar à guerra se assim quiserem. Assim falou o Crônida e levantou a guerra incessante. Para a guerra foram os deuses, de espírito dividido. Hera foi para o lado dos gregos com Atena, Poseidon e Hermes. Hefesto foi com eles, cocheando, mas as pernas por baixo eram ágeis. Para o lado dos troianos foram Ares, do elmo faiscante, e com ele Apolo e Ártemis, e também Leto e Afrodite, a deusa dos sorrisos. Quando os olímpios chegaram à turba dos homens, saltou a forte discórdia, incitadora das hostes. E Atena gritou, ora de pé junto da vala escavada fora da muralha, ora bem alto junto das praias de rouco bramido. Do outro lado gritava Ares, semelhante a um negro furacão. Desse modo, os deuses bem-aventurados, ambos os lados incitaram a colidir, e entre eles fizeram irromper pesada discórdia. Terrivelmente trovejou o pai dos homens e dos deuses das alturas, e debaixo deles fez Poseidon tremer a ampla terra e os píncaros escarpados das montanhas. Todos os sopés tremeram do ida de muitas fontes, e todos os cumes. Tremeram a cidade dos troianos e as naus dos gregos. Aterrorizou-se nas profundezas do Hades, senhor dos mortos. Com o medo saltou do trono e berrou. Não fosse acontecer que Poseidon, sacudidor da terra, fendesse o solo e sua morada ficasse visível aos homens e aos deuses, morada medonha e bafienta, que os deuses odeiam. Tal era o barulho surgido com a entrada dos deuses no combate. Desse modo, contra os deuses saíram os deuses, mas Aquiles queria sobretudo defrontar Heitor na multidão. Era sobretudo com o sangue de Heitor que se queria fartar. Saltou para o meio das fileiras, gritando assim a todo o exército. Não se mantenham longe dos troianos, ó gregos, mas que homem vá contra homem, ávido de combater. Difícil é para mim, por muito valente que seja, enfrentar tantos homens e combater contra todos. Nem Ares, que é Deus imortal, nem Atena controlariam e aguentariam as mandíbulas de uma batalha destas. Mas, tanto quanto eu puder alcançar com a força, tudo eu farei, e não penso que se alegrará nenhum dos troianos que chegar perto da minha lança. Assim falou para encorajá-los, e por seu lado, Heitor chamou pelos troianos, com um grito declarou que ia enfrentar Aquiles. Troianos de elevado ânimo, não tenham medo do Pelida. Com palavras também eu combateria até contra os deuses imortais, mas com a lança é mais difícil. Aquiles não fará cumprir todas as suas palavras, mas cumprirá uma parte, ficando a outra por cumprir. Para enfrentá-lo, sairei, ainda que ao fogo se assemelhem as suas mãos. E se ao fogo se assemelham as suas mãos, a sua força é ao ferro faiscante. Assim falou para encorajá-los, e defronte ergueram as lanças os troianos. Confusa se misturou a fúria e levantou-se temível gritaria. Nesse meio tempo, Apolo entrou na cidade de Troia, pois preocupava-o a muralha da cidade bem construída, não fossem os gregos destruí-la naquele dia, a revelia do destino. Na planície, Aquiles chacinava sem piedade os troianos, matando guerreiro atrás de guerreiro. Tal como quando a fumaça sobe até o vasto céu de uma cidade em chamas, e a cólera divina o faz deflagrar. A todos cria o sofrimento e a muitos traz a desgraça. Assim Aquiles causava sofrimento e desgraça aos troianos. Ora, Príamo, o ancião, estava de pé em cima da muralha e viu como Aquiles dizimava o seu povo. Viu os troianos fugirem em pânico e com um gemido desceu ao chão da muralha e gritou aos guardiões ao longo do muro. Mantenham os portões abertos até que as hostes entrem na cidade. Na verdade, aqui está Aquiles, que os persegue de perto. Penso que coisa horrenda irá acontecer. Porém, assim que todos tiverem entrado, descansados na muralha, de novo fechem os portões. Tenho medo que aquele homem mortífero salte a muralha. Assim falou. E eles destancaram os portões e tiraram os ferrolhos. E os portões abertos trouxeram a luz da salvação. Porém, Apolo saltou para enfrentar Aquiles,
de modo a afastar a ruína dos troianos, que fugiam diretamente para a cidade de sua alta muralha, oprimidos pela sede e todos sujos de pó da planície. E Aquiles pressionava-os com a lança, e no coração sempre dominava a insânia feroz, louco para obter a glória. Então, teriam os gregos tomado Troia dos altos portões, se Apolo não tivesse incitado Agenor, homem irrepreensível e possante. No coração lhe lançou a coragem, e ele próprio a seu lado se postou, para expulsar as mãos pesadas da morte. Estava reclinado contra um carvalho, envolto em denso nevoeiro. Ora, quando Agenor se apercebeu de Aquiles, saqueador de cidades, estacou, e muitas coisas cismou sobriamente no espírito. Agitado, assim disse ao próprio coração: Ai de mim, se eu fugir à frente de Aquiles, para lá onde os outros fogem espavoridos, irá tomar-me na mesma e chacinar-me como um covarde. E se eu fugisse em direção à montanha para me esconder nas matas? Ao fim da tarde, poderia depois banhar-me no rio, para me refrescar do suor, e depois voltar a Troia. Só espero é que Aquiles não me veja afastando-me em direção à montanha. Se ele se pusesse a correr atrás de mim, já não seria possível escapar à morte e ao destino. O melhor será enfrentá-lo. Também a carne dele poderá ser penetrada pelo bronze afiado. Ele só tem uma vida, como qualquer outro homem mortal. Assim dizendo, ficou à espera de Aquiles. Dentro dele o coração valente estava ávido de combate e de peleja. Tal como a fêmea do leopardo que sai de um denso matagal para enfrentar um caçador, e seu ânimo não estremece nem sente medo, ainda que ouça o ululante latir dos cães, mesmo que o caçador se antecipe e a fira com lança ou seta, nem golpeada pela lança desiste da fúria, até se atirar a ele ou ser morta. Assim Agenor não quis fugir antes de pôr à prova Aquiles, mas segurou bem diante dele o escudo e apontou a lança contra Aquiles, assim gritando: Porventura espera em seu espírito, ó Aquiles, saquear neste dia a cidade dos troianos? Louco, pois lá dentro somos muitos e valorosos homens, que perante os pais amados e as mulheres e os filhos protegeremos Troia. Você é que aqui encontrará a morte, por muito terrível que seja e audaz guerreiro. Assim falou, e com a mão arremessou a lança aguçada, e acertou na canela de Aquiles. A proteção de estanho, de recente forja, ressoou de modo medonho, mas o bronze da lança saltou para trás e não penetrou, pois o dom do deus o reteve. E por sua vez Aquiles arremeteu contra Agenor. Mas Apolo não lhe permitiu que granjeasse a glória, e arrebatou Agenor, envolto em denso nevoeiro, e mandou-o embora da guerra para seguir Alhures seu caminho. Pelo engano, o deus manteve Aquiles afastado dos troianos, pois em tudo semelhante ao próprio Agenor, Apolo pôs-se na frente de Aquiles, que se atirou contra ele, e enquanto ele o perseguia pela planície da Dora de trigo, Apolo obrigou-o a correr em direção ao rio Escamandro, de fundos torvelinhos, indo sempre um pouco à sua frente. Pelo engano, o enfeitiçava Apolo, pois Aquiles esperava sempre apanhá-lo na corrida. Entretanto, os outros troianos aterrorizados entraram em multidão na cidade. A cidade encheu-se deles. Já não ousavam esperar uns pelos outros fora da muralha, para descobrirem que tinham escapado a quem morrera na guerra. Mas dirigiram-se às pressas para dentro da cidade, todos a quem pés e joelhos tinham salvado.